Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, versículo 1 e 2. Agora sim nós vamos ler. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ó Pai, tua palavra foi lida. Rogamos-te que teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite para que entendamos ela e para que coloquemos em prática, que haja hoje quebrantamento, arrependimento e que a nossa esperança e fé seja depositada em Ti, que és suficiente para pagar os nossos pecados, lavar-nos das nossas iniquidades e nos purificar no sangue precioso de Cristo Jesus. E no nome dele nós oramos. Amém. Pastor, visitando alguns presidiários lá em Bangu 1, no Rio de Janeiro, enquanto ele pregava o Evangelho, um senhor no fundo da prisão se levantou e disse: essa mensagem não serve para mim. Eu sinto muito, não quero constrangê-lo, não quero envergonhá-lo, mas esta mensagem não serve para mim. Eu passei de uma linha em que eu não posso retornar. Eu cometi coisas, atos terríveis, crimes hediondos. Perdi até as contas desses crimes que cometi. Não há esperança para mim. Talvez haja algumas outras pessoas que pensem da mesma forma. No entanto, a mensagem do Evangelho são boas novas, de que Cristo Jesus morreu para pagar os nossos pecados. E Ele faz isso de forma eficaz. Não há distância percorrida que Deus não alcance. Não há poço tão fundo que a graça de Deus não seja mais profunda ainda. Afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Este salmo, que vai do versículo 1 ao versículo 19, embora nós tenhamos lido apenas os 2 versículos, já é suficiente para nós entendermos, não tudo, mas os pontos principais dele. Esse salmo é um salmo de confissão. Quando nós lemos a introdução desse salmo, já percebemos que o salmo de Davi é um salmo de Davi, e que ele o escreveu quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então reparem, 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5, nós temos aquele episódio em que Davi acorda tarde, não tinha ido à guerra, embora fosse costume dos reis irem à frente dos exércitos. Ele ficou no palácio, se levantou e contemplou uma mulher tomando banho. Ele a cobiçou, ele a chamou, ele teve relações com ela casada, ele comete um adultério. Passado algum tempo ele descobre que aquela mulher engravidou. Então ele busca esconder o seu pecado. Ele chama Urias, o esposo de Betseba, e diz: olha, volte da guerra e vá para a sua casa, dá presentes a ele, e diz: volte para casa, vai ter com a sua mulher. Era simples a ideia dele, você já está entendendo. Ele volta para casa, se deita com a esposa, e a criança é acreditada a ele. Pronto, tudo resolvido. Mas não dá certo. Urias, o heteu, responde: porventura eu iria para casa, ficaria com minha esposa, sabendo que o exército de Deus está sofrendo em batalha? Eu não posso fazer isso com os meus irmãos, não é justo.
Não posso ter este privilégio enquanto pessoas estão morrendo pela nação. Olha que contraste com Davi. Então Davi tem um segundo plano. Eu vou embebedá-lo. Bêbado, ele volta para casa. Ele vai ter com a sua esposa. E aí, finalmente, a criança vai ser creditada na conta do marido. Está tudo encoberto. Mais uma vez, os planos de Davi falham. Agora Davi tem uma outra ideia. Ele chega a um ponto que ele diz, eu tenho que dar um jeito nisso. E há uma solução. Ele manda uma carta ao comandante do seu exército e diz, coloque Urias na linha de frente. Coloque ele na infantaria. O plano era simples. Ele vai morrer e o pecado ficará escondido para sempre. Ninguém irá saber. E assim acontece. Urias vai à guerra na linha de frente e é morto. Tudo certo. Plano bem sucedido. Ninguém vai ficar sabendo. Até que no capítulo 12 de 2 Samuel, Davi ele recebe uma visita. A visita de Natã, o profeta. E Natã decide contar uma história para ele. Ora, rei, havia um homem muito rico que tinha várias ovelhas, vários cabritos. O seu vizinho era um pobre, que tinha apenas uma ovelha. E a essa ele tratava como filha, como se fosse da casa. A ovelha dormia em casa. No entanto, o rico recebeu uma visita. E ao invés dele dar um dos seus cabritos, uma das suas ovelhas de seu rebanho, ele matou a única ovelha daquele homem pobre. O que nós devemos fazer? Ora, Davi, um homem justo, se enfureceu. Mate-o! Este homem é mau! Ele merece ser condenado! Aí Natã diz, este homem é o Senhor. Diz isso ao rei. Foi você, o Senhor, é culpado de um crime de homicídio, de adultério. Você pode esconder seus atos debaixo do tapete, atrás das cortinas, mas você não esconde de Deus. Aqueles pecados que você não confessou para amigo mais íntimo, Deus sabe, não há como esconder. E quando Davi tem a consciência do seu erro, do seu pecado inominável, ele compõe este salmo. E ele inicia o salmo dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Este homem está na presença de Deus, triste, amargurado. E ele diz, não há solução para mim, a não ser Deus. A não ser que Ele se compadeça de mim, porque eu sei que nele habita uma multidão de misericórdias. Ele pode me perdoar. Ele é a única solução. Daí ele vai fazer um diagnóstico do pecado dele. Ele vai assumir a culpa e ele vai identificar a cura, a solução para o seu pecado. Davi é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Mas este homem segundo o coração de Deus cometeu esses pecados graves. Talvez você conheça, eu tenho certeza que você conhece, pessoas que outrora tinham uma fama boa, uma boa reputação, eram tidas como pessoas piedosas, santas, mas que caíram em pecado. E quem sou eu? Quem é você para dizer que não somos sujeitos a cair nos mesmos pecados? Paulo aconselha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ok, e se cairmos, o que fazer? Aprendemos com Davi. Primeira coisa que ele faz é assumir a culpa. Olha o que ele diz. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade,
e purifica-me do meu pecado. Repare aí, os pronomes possessivos. É a minha transgressão, é a minha iniquidade, é o meu pecado. A primeira característica de uma pessoa verdadeiramente arrependida é que ela não coloca a culpa nos outros. Davi, ele não faz como Adão. Lembram de Adão, né? Deus pergunta: o que aconteceu, Adão? Estou percebendo as coisas diferentes aqui. Adão diz: a mulher que tu me deste, se resolva com ela. O Senhor que me deu e ela que me tentou. A culpa é do Senhor e dela. Davi não faz isso. Ele diz: são as minhas transgressões, são as minhas iniquidades, é o meu pecado. Davi, ele não coloca a culpa na sociedade. Ele não diz que é a sociedade capitalista que o corrompeu, por isso que ele cometeu pecados. Ele não entende que é a sociedade que o corrompe. Ele não coloca a culpa em nenhuma força exterior. Davi também não coloca a culpa nas circunstâncias. Bem, eu estava lá, ela teve que aparecer. E há pessoas, há homens, mas ela me tentou. Mas ela estava com uma roupa diferente. Ele não faz isso. É o meu pecado. É a minha transgressão, é a minha iniquidade. Davi não coloca a culpa em Betseba, nas circunstâncias, e ele também não coloca no diabo. Ele não diz: bem, eu sou uma pessoa santa, pura, o diabo me tomou e forçou a fazer aquilo. Ele não faz isso. Davi também não coloca a culpa em Deus. Eu tive o desprazer de ver uma pessoa confessando os pecados da seguinte forma: não, eu cometi aquilo, mas já estava tudo predeterminado. Ou seja, Deus me forçou a fazer aquilo. E a Bíblia diz: Deus não tenta ninguém. Antes, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Somos nós os responsáveis pelos nossos pecados. Não coloque a culpa em ninguém. A culpa é sua. Davi reconhece isso. Nenhum homem pode aproximar-se de Deus em busca de misericórdia sem que antes reconheça o seu pecado. Primeira coisa a ser feita quando nós cairmos em pecado: reconheça, o pecado é seu. Não coloque a culpa em ninguém. O pecado é seu. Senhor, são as minhas transgressões, são as minhas iniquidades, é o meu pecado. Depois disso ele começa a fazer um diagnóstico. Ele diz: as minhas transgressões. E o que são transgressões? Na língua portuguesa, segundo o dicionário, é um ato de transgredir. Ajudou muito, né? Transgressão é um ato de transgredir. Legal. Mas transgressão também pode ser entendida como infração, violação. Você que já tomou muita multa sabe o que é isso. Cometeu muitas transgressões, muitas violações. Então, no português, é isso que significa. No entanto, a palavra hebraica, pechará, que é traduzida aqui como transgressão, ela significa apartar-se. Era quando uma pessoa se apartava da outra, de forma hostil. Também significa, na maioria das vezes, ela é traduzida como rebelião ou revolta. Por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 12, versículo 19, nós lemos: assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Apareceu a palavra transgressão aí? No português não, mas no hebraico a mesma palavra aqui no Salmo 51 ela aparece. E ela é traduzida aqui como rebelado. Ou seja, até os dias de hoje, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi. Em Isaías capítulo 1, versículo 2, nós lemos: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra,
porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A mesma palavra hebraica, traduzida como transgressão, ela aparece aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 2, como revoltados. Em Jó 34, versículo 37, nós lemos: pois ao seu pecado acrescenta rebelião. A mesma palavra hebraica é traduzida aqui como rebelião. Então, na maioria das vezes, essa palavra, ela é traduzida como rebelião, como revolta. O que Davi está dizendo é: eu me revoltei contra Deus. Eu me rebelei contra Deus. Foi assim que começou o meu pecado. Aí você diz: bem, mas não é assim que começa. Não é porque eu estou rebelado contra Deus que eu peco. É porque o pecado me atrai. Sim. Mas todo pecado, antes de tudo, é uma rebelião contra Deus. Por quê? Como que os 10 mandamentos começam? Você conhece bem de Bíblia, irá dizer: não terás outros deuses diante de mim. Certo? Não. Os mandamentos, eles não começam assim. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Os mandamentos, eles começam com uma introdução. E a introdução é: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Os mandamentos começam com Deus afirmando a sua autoridade. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu livrei vocês da casa de servidão. Vocês devem servir a mim. E depois dele arrogar para si a autoridade que ele tem como Senhor, ele diz: então, não terás outros deuses diante de mim. Porque eu sou o Senhor, também não tomarás o meu nome em vão. Lembre-se do dia de descanso. Honra teu pai, a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Eu tenho autoridade para dizer: não façam isso, porque eu sou o Senhor. Todas as vezes que você quebra os mandamentos de Deus, você está se rebelando contra a autoridade do Senhor. E Davi faz isso. Afinal, é assim também que o pecado começa lá no Éden. Deus diz: vocês podem comer de todo o fruto de todas as árvores, com exceção da árvore que possui o fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles ficam um bom tempo sem tomar daquele fruto. Por quê? Porque o Senhor disse. Se Deus disse, está dito. Se Deus disse que é bom, é bom. Se Ele disse que é ruim, é ruim. Se Ele disse que é mal, é mal. Mas a serpente dá uma nova estrutura de pensamento para Eva. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o texto continua dizendo: vendo Eva que o fruto era agradável e bom para dar entendimento, ela tomou, comeu e deu ao seu marido. Repare que não é Deus que disse que o fruto era bom. Quem disse foi Eva. Ela se rebelou contra aquilo que Deus tinha falado, contra a avaliação de Deus em relação ao fruto. Ela mesma fez a avaliação do fruto. Nós nos rebelamos contra Deus quando nós quebramos as suas leis, quando nós, por nós mesmos, definimos o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado. Todo pecado é uma rebelião contra a autoridade de Deus. Mas Davi, ele diz: não é só transgressão, há também iniquidade. No português, iniquidade significa injustiça, corrupção de costumes, perversidade, falta de equidade. A palavra, no entanto, hebraica, ela significa curvatura. E a ideia de curvatura é uma inclinação para o mal. Davi está dizendo: primeiro eu me rebelei contra Deus, eu não reconheci a sua autoridade.
Daí eu me voltei aos meus pensamentos inclinados para o mal. Eu me voltei às minhas iniquidades, ao meu coração. Efésios 2, versículo 3, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Davi está dizendo: eu fiz isso. Eu dei ocasião aos meus pensamentos pecaminosos. E ele vai dizer qual é a origem desta iniquidade. Olha no versículo 5 do Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci com essa iniquidade, com esta inclinação para o mal. Davi está discordando de Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Ele diz: não, eu já nasci inclinado para o mal. A sociedade é corrompida porque os homens são corruptos. Ele diz: eu nasci com essa iniquidade, com essa inclinação para o mal. E por último, ele usa a expressão pecado. E pecado na Bíblia significa errar o alvo. Uma tradução literal. Errar o alvo. Olhe lá em Josué, melhor, em Juízes, capítulo 20, versículo 16. Este versículo, nós vemos a palavra pecado. A mesma palavra hebraica que aparece aqui, ela está lá em Juízes, capítulo 20, versículo 16. O texto diz: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Identificou a palavra pecado? Não, está difícil, não é? Mas essa palavra hebraica, pecado, está aí. E ela é traduzida aqui como erravam. Uma outra tradução ficaria assim: eles eram tão bons de mira que eles não pecavam o alvo, eles não erravam. Davi está dizendo: eu me rebelei contra Deus, me voltei para a minha iniquidade, me inclinei para o mal, para os meus pensamentos pecaminosos, e consequentemente eu errei o alvo de Deus para mim. Alvo este que é revelado em sua lei, em sua vontade, em sua palavra. Eu tomei um atalho, e agora eu errei o alvo. Depois de fazer o diagnóstico dessa doença, deste pecado, que começa com a rebelião, nos rebelamos contra Deus, contra a sua autoridade, nos voltamos aos nossos pensamentos inclinados ao mal, e consequentemente erramos o alvo de Deus para nós. Depois desse diagnóstico, Davi, ele identifica a cura. Blaise Pascal dizia que o homem que reconhece a sua miséria, mas não encontra salvação, ele enlouquece. Mas conosco não é assim. Nós reconhecemos as nossas misérias, mas olhamos para Cristo e descansamos nele. E Davi, ele se volta para Deus e diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Senhor, não há o que eu possa fazer, não há como eu resolver este problema, ele é maior do que eu não consigo solução em mim ou nas pessoas. Por isso, ele clama ao Senhor. Ele diz: Senhor, apaga, Senhor, lava-me, Senhor, purifica-me. Há solução somente em Deus para o pecado. Davi, ele sabe que os sacrifícios não poderiam resolver isso. Olha o que ele diz no versículo 17. Ou melhor, no 16, antes, para nós entendermos melhor. Porque o Senhor não tem prazer em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Talvez você ache: bem, mas eu compenso. Eu falhei, eu pequei,
mas eu entrego 20 cestas básicas, está resolvido. Dou uma balanceada. Vou compensando o meu pecado. Adão e Eva, eles tentaram fazer isso. A Bíblia diz que eles taparam as suas vergonhas com folhas de figo. Mas o que Deus faz? Deus dá a eles roupas de pele de animais, mostrando que somente um sacrifício perfeito, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus, poderia cobrir os pecados deles. Eles não poderiam resolver este problema. Somente Deus pode te purificar e te lavar dos seus pecados. E Davi, ele sabe disso. Por isso ele clama: apaga as minhas transgressões. A palavra hebraica, mashahá, que é traduzida como apaga, ela era empregada para referir-se ao ato de apagar escritos ou dívidas. Os mais jovens não sabem disso, ou não lembram, mas eu vi isso ainda com meu pai. Antigamente, você ia à mercearia, comprava fiado e alguém anotava, o dono da mercearia, o dono do comércio anotava num caderninho, numa folha, colocava a sua dívida. Esta palavra hebraica era usada neste contexto. É de uma pessoa que está endividada, com muitas transgressões, com muitos atos de rebeliões contra Deus. Davi tinha quebrado a lei de Deus, ele tinha adulterado, ele tinha cometido homicídio, ele tinha cobiçado, e ele sabe que está em dívida em relação a Deus, e ele está dizendo: paga a minha dívida, Senhor, apaga o meu nome do seu caderninho de cobrança, porque eu não tenho condições de pagar o peso da minha dívida. Só o Senhor pode pagar. Apaga as minhas transgressões. Depois ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Há duas palavras no hebraico para lavar. A primeira é um lavar superficialmente. É quando você tem uma poeira na roupa e você bate assim, pronto, saiu, lavou. E a segunda é aquela que você vê isso nas novelas, ou até mesmo em alguns lugares do Brasil, em que a mulher vai à beira do rio, pega a roupa, esfrega, passa sabão, bate na pedra para tirar a sujeira. Qual dessas duas palavras você acha que Davi usou? A segunda. E essa palavra completamente é justamente para reforçar esse ato. Lava-me completamente. Lava com força, esfrega, bate, tira toda a iniquidade que habita em mim, Senhor. Eu não tenho condições de fazer isso, mas o Senhor tem. Lava-me completamente da minha iniquidade, que está impregnada. Purifica-me também do meu pecado. A palavra hebraica traduzida como purifica-me, ela era usada no Antigo Testamento para referir-se à purificação de alguém com suspeita de lepra. Para Davi, o pecado é como a lepra. A lepra era a doença mais terrível naquela época. Ela tomava todo o corpo e a pessoa ia se decompondo. E ele está dizendo: o pecado é como uma lepra que se espalha pelo meu corpo, que me toma. Um abismo chama o outro. E só o Senhor pode me purificar dessa doença. Só o Senhor pode me limpar. Só o Senhor pode me curar. Em outros textos da Bíblia, nós vemos o pecado sendo expresso como uma doença. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 4 ao 6, o profeta diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo.
Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ele usa a imagem de uma pessoa doente para falar de uma nação que está em pecado. Nós estamos tomados de doenças, contusões, feridas, da cabeça à planta dos pés. Então o pecado aqui é demonstrado como uma doença. E Davi usa dessa linguagem figurada. Purifica-me da minha lepra, deste pecado que toma todo o meu corpo. Para Davi, o pecado é uma dívida. Apaga as minhas transgressões. Para Davi, o pecado é uma sujeira. Lava-me da minha iniquidade. Para Davi, o pecado é uma doença que toma todo o corpo e o corrompe. Como Davi chega a essa conclusão? Será que é porque ele é um bom teólogo? Um homem muito inteligente? Ou apenas um poeta que está usando palavras aleatoriamente? Ou com intuito estético? Não. O Salmo, ele começa: compadece-te de mim, ó Deus. Davi está na presença de quem? De Deus. E diante do sol da justiça, todas as trevas são dissipadas, e Davi começa a ver como ele é. Ele diz: eu sou um homem que se rebela contra a autoridade de Deus. Eu sou um homem que tem pensamentos iníquos. Eu sou um homem que erra o alvo de Deus para a minha vida. Eu sou um homem que não tem solução em si mesmo. Somente Deus pode resolver. Somente Deus pode pagar a minha dívida. Somente Deus pode lavar-me da minha iniquidade. Somente Deus pode me purificar. Deus, tenha misericórdia de mim. Quando Isaías está na presença de Deus, quando ele o vê no alto e sublime trono, ele também se reconhece pecador. Ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e Senhor dos exércitos. E Davi, diante de Deus, quando ele vê a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, eu sei quem eu sou. Deus é santo e eu pecador, mas eu sei que esse Deus é misericordioso. Irmãos, há algumas aplicações para nós. Primeiro, Davi, ele assume a culpa. Ele faz um diagnóstico do seu pecado. E ele identifica a cura em Deus. Mas você pode tomar uma medida de prevenção contra o pecado. Quando você vai ao médico, ele faz um diagnóstico e ele pode dizer: olha, você tem que se prevenir de tal doença. E você pode fazer isso. O pecado é uma transgressão, é um se rebelar contra Deus, então vive em comunhão com Ele. Busque comunhão com Deus por meio da leitura da palavra, da oração, das reuniões que nós temos na igreja, dos cultos. Isso alimenta, isso promove a sua comunhão com Deus. 1 João capítulo 3, o versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E o versículo 6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha o segredo para não cair em tentação: permaneça nele, porque aquele que permanece nele não vive pecando. Tenha comunhão com Deus. O pecado é uma iniquidade que começa na mente. Guarde então o seu coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, para que os cristãos, para que nós preenchamos a nossa mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Tem um lado de verdade nisso, mas Paulo ele diz que o segredo é você preencher a sua mente
não de coisas que irá corrompê-lo, pensamentos iníquos, mas de tudo que é boa fama, tudo que é respeitado. Seja isso que ocupe a sua mente, o seu pensamento. Para que você não caia, busque sempre acertar o alvo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada juntos a ribeiros, cujas folhagens não murcham. Esta árvore dá os seus frutos no tempo certo, e tudo que este homem fizer será bem-sucedido. Ele acertará o alvo de Deus para a vida dele, se ele tiver o seu prazer na lei de Deus e nela meditar dia e noite. Mas talvez você diga, bem, essas medidas de prevenção, eu já passei dessa linha. Eu não me preveni, eu caí, eu pequei. E o que fazer agora? Faça como Davi. Recorra ao único que pode pagar os seus pecados, lavar as suas iniquidades, purificar você dos seus pecados. E esta pessoa é Jesus Cristo. Jesus pagou as nossas transgressões, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Ele removeu inteiramente, encravando esta dívida na cruz. Não foi com ouro, nem com prata que ele pagou essa dívida. Foi com o seu próprio sangue. A inclinação para o pecado é suja, mas ele nos lavou. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem bêbados, maldizentes, roubadores. Essas pessoas, esses pecadores não herdarão o reino de Deus. E Paulo continua, vocês foram pessoas como essas. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Vocês foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. É o sangue dele que nos lava de todo o pecado. O pecado é como a lepra, é como a doença, mas há cura em Cristo Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eis a cura em Cristo Jesus. Eis o antídoto para o veneno do pecado. Eis a solução. Não está em ninguém, não está em você, está em Cristo Jesus. E nós temos a ter certeza que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de todas as iniquidades. Declaremos a nossa esperança naquele que nos redime de todo o pecado. Bondoso Deus, amado Senhor, um privilégio enorme nós participarmos da Tua mesa, lembrarmos o sacrifício de Cristo Jesus, do partir do Seu corpo na cruz, pelos pregos que o transpassaram, do verter do Seu sangue naquele madeiro. Tudo isso foi expressão do Teu amor para conosco. O Senhor estava de braços abertos para receber os pecadores contritos mediante a ação do Espírito no coração deles, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos incluídos no Teu povo eleito. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, por esta redenção eficaz em Cristo Jesus, aquele que pagou as nossas dívidas, lavou nossas iniquidades, nos purificou. Louvado seja o Cordeiro de Deus para todos sempre. Ó Pai, que jamais esqueçamos disso, antes que proclamemos esta salvação em Cristo Jesus a toda criatura.
dai-nos disposição. Abra também o nosso entendimento, os nossos corações, a fim de que entendamos que somos pecadores e que carecemos de Ti. Que ainda que salvos, nós estamos constantemente lutando contra a nossa carne e necessitamos do Teu poder a fim de que nos previnamos contra o pecado. Nos previnamos, ó Pai, das nossas iniquidades e transgressões. Mas se nós cairmos, nós sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, se nós confessarmos. Obrigado, ó Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares. Conceda ao Teu povo uma semana agradável debaixo das Tuas potentes mãos. No nome de Jesus Cristo, oramos. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as comunhões benditas do Santo Espírito habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém.